Não sei se vocês sabem, mas o segundo lugar mais visitado de Israel é Meron. Meron é onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, que é conhecido como o pai da Kabbalah. Então, depois do Kotel, obviamente, o primeiro lugar mais visitado é o Kotel. Depois do Kotel, é uma cidadezinha lá no norte de Israel, Meron, que lá tem o túmulo de um sábio, Rabbi Shimon Bar Yochai, que viveu há quase 2000 anos. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele é conhecido como o autor do Zohar, o Zohar HaKadosh, o livro-chave, o livro máximo da Kabbalah. Na verdade, não foi ele que escreveu, ele proferiu, ele ensinou, e o aluno dele, Abba, escreveu o Sefer HaZohar, o famoso Zohar, o famoso livro da Kabbalah. Um líder é aquele que tem seguidores. Rabbi Shimon Bar Yochai tem tanto seguidor, mas tanto seguidor, que chega a ter quase 1 milhão de pessoas que visitam o túmulo dele perto dessa época de Lag BaOmer, que é o dia do seu falecimento. Esse ano, infelizmente, fecharam, por motivos de segurança, fecharam Meron. Lá é um lugar que atrai a espiritualidade, a força. Todo mundo que vai para lá fica tocado. Então não é à toa que é o segundo lugar mais visitado de Israel. E eu pergunto para vocês, o que tem de tão forte em todo mundo saber o dia do falecimento do Rabbi Shimon, que é Lag BaOmer, e de todo mundo fazer questão de visitar o seu túmulo? A gente tem o grande sábio Rabbi Akiva. Quem sabe que dia ele faleceu? É véspera de Yom Kippur, mas poucas pessoas sabem. E outros grandes sábios. O que Rabbi Shimon tem de diferente, que as pessoas, às vezes até no subconsciente, as pessoas nem sabem o que tem de tão especial, mas as pessoas são atraídas por Rabbi Shimon, as pessoas são atraídas pela Kabbalah, atraídas pela alma desse grande tzadik. A gente sabe que o grande cabalista, o Arizal, ele próprio escreve. O Arizal, ele viveu muito pouco e ele viveu apenas 2 anos em Israel, os últimos 2 anos da vida dele. Ele fez questão de ir para Meron. E lá ele não ficou 1, 2, 3 horas, ele ficou 3 dias. 3 dias pegando a espiritualidade do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então tem algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês. A força do Rabbi Shimon, a força de Lag BaOmer e como nós podemos captar essa energia, essas brachot, o que tem de tão especial em Rabbi Shimon e no dia do seu falecimento. E com isso eu gostaria de começar com um enigma. Consta no Talmud, no Tratado de Sukkah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Então vamos lembrar que o Rabbi Shimon, além de ser o pai da Kabbalah, ele também era um dos maiores sábios do Talmud. Rabbi Shimon Bar Yochai diz: eu poderia isentar o mundo todo de qualquer problema. Olha só, uma frase forte. Eu consigo, com a minha força, fazer com que todo mundo tenha a conta zerada, desde o dia que eu nasci, de Rabbi Shimon Bar Yochai, até o dia de hoje. Então eu consigo trazer o Yom Kippur para todo mundo. Na verdade, ele falou, eu conseguiria, eu poderia. Daqui a pouco a gente vai ver porque ele fala nessa linguagem. E se meu filho tivesse comigo, o filho era Belazar, nós dois juntos, a gente conseguiria salvar o mundo todo, desde a criação do mundo até hoje. Quase 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. O que quer dizer isso? Primeira coisa, obviamente, que a gente não está falando de arrogância. As pessoas confundem muito quando alguém fala alguma coisa sobre si, logo, já que a nossa forma de pensar é muito egocêntrica, então a gente sempre julga os outros dessa forma. Mas vamos lembrar que é um tzadik. Um tzadik, quando ele fala alguma coisa, ele não está sendo arrogante, ele está sendo realista e ele precisa falar isso. Ele diz, eu poderia. Qual que é a explicação disso? O que significa que Rabbi Shimon Bar Yochai, ele consegue salvar o mundo todo? Qual é a força dele? Ele tá falando uma coisa com propriedade, mas a gente precisa entender de onde vem essa força. Vamos lembrar quem foi Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon, ele viveu na época depois da destruição do segundo templo, onde que os romanos, eles dominavam Jerusalém, Israel como um todo, e os romanos, eles dificultaram muito a vida judaica, a vida dos judeus, apesar de estarem na Terra Santa, apesar de estarem em Israel, era proibido estudar a Torá, era proibido muita coisa judaica. E uma vez o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele está reunido com seus colegas, eles estão numa conversa. Uma vez Rabbi Shimon, ele está reunido com seus colegas, eles estão conversando. Igual a gente acaba falando sobre os políticos, sobre política, a gente vê muitas reformas, muitas obras que são feitas na cidade, e era o que estava acontecendo, os romanos estavam fazendo muitas obras para melhorar a infraestrutura, os caminhos, as pontes, as estradas. E aí um colega falou assim, olha só que bonito, olha que legal, os romanos, apesar deles nos trazerem muitos problemas, eles estão nos ajudando, eles estão aqui pavimentando as ruas, eles estão facilitando o acesso. O Rabbi Shimon Bar Yochai olhou para ele e falou, você realmente acha isso? Você acha que os romanos estão fazendo alguma coisa para a gente? Eles estão fazendo só para eles. O interesse dos romanos é puramente para eles poderem terem mais acesso e cobrarem mais impostos. Esta foi a única frase que Rabbi Shimon Bar Yochai ele falou. Só que, como a gente sabe, um conta para o outro, e de repente essa conversa vazou e ela chegou até o governo romano e eles não gostaram nada do que ele falou. A gente conhece, infelizmente, esse conceito do governo proibir você expressar a tua opinião, e de repente, o Rabbi Shimon, sua cabeça foi colocada a prêmio. Ele ia ser morto pelos romanos. Ele ficou sabendo disso, ele se escondeu. Primeiro ele foi para uma sinagoga, ficou lá, a esposa trazia comida. Depois ele percebeu que estava ficando mais perigoso, estavam oferecendo um prêmio. Quem achasse o Rabbi Shimon, ele teve que fugir, e ele fugiu junto com seu filho para uma caverna. E nessa caverna, ele é recepcionado por Eliel Hanavi, e o Eliel Hanavi planta uma árvore de haruvim, de alfarrobas, não é alfarrores, alfarroba, e com alfarroba e água, que tinha um riacho lá perto. Rabbi Shimon viveu durante 13 anos na caverna, se alimentando apenas de alfarroba e tomando água. Tinha uma questão técnica que a roupa, ela estraga com o tempo. Então ele tirou a roupa, deixou de lado e ele ficou enterrado dentro da areia até o pescoço para poder preservar a roupa, e ele usava essa roupa apenas para as orações. Que acontece? Você fica submerso na areia por tanto tempo. A pele dele começou a rachar, começou a fazer feridas, uma situação bastante triste. E quando ele sai finalmente da caverna depois de 13 anos, o genro dele, era Pinchas Ben Yair, encontra ele e ele vê a situação. Além de ser o sogro dele, era uma pessoa muito querida, era Rabbi Shimon. Ele começou a chorar de ver como fisicamente ele estava tão destruído. E na hora que ele chora, aquelas lágrimas caem em cima do machucado, das feridas do Rabbi Shimon, e ele grita de tanta dor. E o Rabbi Pinchas fica com pena dele. Ele não consegue conter as emoções. E o Rabbi Shimon fala, não se preocupe, valeu a pena. Tem vezes que a pessoa passa por uma situação muito difícil, ninguém ia escolher passar por essa situação, mas depois que ele passa por essa situação, ele fala, valeu a pena, eu ganhei muito disso. Essa experiência me fez mais forte. Rabbi Shimon, ele ganhou toda a elevação espiritual dele, e o nível que ele chegou para se tornar o pai da Kabbalah foi no mérito de todos esses 13 anos que ele ficou afastado do mundo físico e material e do convívio, e ele ficou numa elevação espiritual que ele chegou para um nível muito, muito, muito elevado. Então, o que a gente tinha perguntado? Ele perguntou como que o Rabi Shimon, ele falou que ele pode salvar o mundo de toda e qualquer conta, de toda e qualquer falha. Porque, na realidade, nós temos um conceito muito conhecido que um tzadik,
um justo, ele não sofre, e ele não passa por doenças, até mesmo a morte dele, não é por falhas dele. Um tzadik, ele não tem tanta coisa para pagar. O que ele paga é pelo povo, ele paga pela sua geração. E é dito que quando um tzadik ele sofre, ele está perdoando a sua geração. Quando um tzadik falece, ele traz um perdão para toda a geração. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele diz o seguinte: o meu sofrimento, esses 3 anos de sofrimento, é suficiente, eu já acumulei muito crédito, o suficiente para perdoar toda a geração, desde o dia que eu nasci até hoje. E se for o sofrimento do meu filho, que está junto comigo, acumulado a isso, é um crédito tão grande que vai trazer perdão para todas as gerações, desde a criação do mundo. Essa é uma explicação clássica. Agora eu queria, com a permissão de vocês, ir para uma explicação mais profunda. E para isso a gente vai entrar numa discussão do Talmud. No Talmud é muito conhecido, isso aqui se aplica também na Halachá, na lei judaica, sobre Davar Sheino Mitkaven. Existe um conceito que é o seguinte: quando eu faço algo, mas eu não tenho a intenção de fazer isso. Então, por exemplo, no Shabat eu não posso acender a luz. Se eu acendi a luz sem intenção, sem querer, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa, beshogek, isso é sem querer. Mas não é isso que significa davar sheino mitkaven. Davar sheino mitkaven significa que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, porque a pessoa, que você coloca a mão no interruptor, ele sabe que vai acender a luz. Pode ser que ele esqueceu que era Shabbat, pode ser que ele esqueceu que era proibido. Agora, davar sheino mitkaven é um outro caso. É um caso onde, por exemplo, no Shabat eu não posso fazer um suco, eu não posso fazer um buraco na terra, porque isso é chamado de choresh, chamado de arar. Como que você planta? Primeiro você tem que arar, você faz um suco na terra e depois você coloca as sementes e depois você fecha. Então você fazer um buraco na terra é uma proibição no Shabat, é o trabalho de choresh, de arar. O que acontece se eu tenho na minha casa um jardim e lá tem um banco pesado, sabe aqueles bancos de ferro, e eu vou lá e eu quero colocar o banco um pouquinho para o lado, eu quero sentar aqui, eu quero sair do sol, quero, por algum motivo, empurrar o banco. Na hora que eu empurro o banco, aquele banco pesado de ferro, ele com certeza vai fazer um caminho na terra, vai fazer um sulco na terra. Mas essa não é minha intenção, eu não estou querendo plantar nada. A única coisa que eu quero é mexer no banco. É davar sheino mitkaven, uma coisa que eu não tenho intenção de fazer. Tem uma discussão no Talmud, o Rabi Yehuda, e assim fica a lei, diz que mesmo que eu não tenha intenção, na prática eu estou fazendo, eu não posso fazer no Shabat. Posso dar N outros exemplos, mas vamos ficar com esse exemplo. O Rabi Shimon, ele falou, se você não tem intenção, você pode fazer isso. Você pode. Agora vamos entender uma coisa muito interessante. No judaísmo, nós temos várias opiniões, principalmente no Talmud, que é a base para formar a Halachá, a lei. Todas as opiniões são válidas, mas a lei tem que ficar de acordo com a maioria. Você tem o livro de leis. A lei é que é proibido fazer isso. Agora tem um conceito muito interessante que é o seguinte: quando um sábio falou a sua opinião e ele perdeu, vamos chamar assim, que ele perdeu no consenso, a lei não ficou, o veredito não ficou conforme a sua opinião. Ele tem um dia por ano que ele consegue impor a sua lei. Isso significa o dia do seu falecimento. O dia do seu falecimento. O Rabbi Shimon, qual foi a frase? A gente queria entender o enigma. O Rabbi Shimon, ele falou, eu poderia salvar o mundo todo. Eu poderia. Por que eu poderia? Porque a minha opinião é que se alguém faz algo sem intenção, ele está isento. Se alguém fez uma coisa errada
no final das contas, ele não queria fazer errado. Eu enxergando a pessoa na sua essência, a pessoa é boa, a pessoa quer fazer a coisa certa. Aquela pessoa lá, ele foi e te falou uma palavra que não devia. Será que ele queria te deixar triste mesmo? Ele não queria. Ele está sofrendo já de baixa autoestima, ele está com algum problema interno e ele acabou te tratando mal, mas na verdade ele não queria. Então ele não é culpado por isso. O Rabbi Shimon, ele tem essa opinião que se você não tem a intenção, você é isento. E ele diz que as pessoas não têm intenção de ser más. Alguma coisa interna, algum trauma, alguma coisa está fazendo que a pessoa faça a coisa errada. Ele falou: eu poderia libertar o mundo todo, como se a minha opinião fosse validada, eu conseguiria libertar o mundo todo. A opinião dele não foi validada, exceto no dia do seu falecimento. Eu quero contar aqui para vocês só um episódio para vocês entenderem isso melhor. Tinha um aluno do Alter Rebbe, do autor do Tânia, que ele, infelizmente, não conseguia, ele e sua esposa não conseguiam ter filhos. E ele foi para o Rebbe uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes pedindo para o Rebbe uma abrahá. E o Alter Rebbe não dava abrahá para ele. E um dia, depois de tanto insistir, o Alter Rebbe falou para ele: se você quer essa abrahá, você procura o meu colega, o Rab Shlomo Mikarlin. Procura, era um Rebbe, colega do Alter Rebbe. Procura ele e pede essa brachá para ele. Ele foi, viajou, chegou até o Rav Shalom Kalin, pediu para poder entrar numa audiência particular. O secretário falou para ele: ok, vou comunicar. Assim que eu tiver a permissão, você entra. Passou um dia, 2 dias, uma semana. Foi passando o tempo e nada. E ele insistindo, ele falou: é urgente, eu não moro aqui, eu preciso resolver. Se você quer falar com o Rebbe, você tem que esperar. O dia que o Rebbe falar que você pode entrar, ele já sabe que você está aqui, já sabe que é urgente, já sabe que é o Alter Rebbe que enviou, já sabe tudo. Espera. Ele foi lá, teve a paciência, esperou, até que um belo dia, o Rav Shlomo Mikalim falou: pode entrar, chama ele. Ele entrou e contou o que estava, o que ele estava precisando, que ele precisava abrahar para filhos. O Rav Shlomo Mikalim falou para ele: eu vou te dar essa abrahá, mas tem uma condição. Você precisa se comprometer a dar 1.300 rublos para tzedakah. Não para mim, para tzedakah. O homem falou: calma aí, é muito dinheiro. Eu não... E mesmo se eu tiver esse dinheiro, eu não tenho aqui comigo. Naquela época, para quem não sabe, não tinha Pix, nem cartão de crédito. Eu não tenho esse dinheiro comigo, eu preciso. Ele deu a resposta clássica: eu preciso consultar minha esposa. Sadik falou: ok. E ele saiu, ele foi para casa, consultou com a esposa, e a esposa falou: qual que é a dúvida? Ele falou que ele ia te dar uma bracada de filhos. Para que adianta ter o dinheiro se você não tem continuidade? O que você precisa, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ele falou: você tem razão, a gente tem que escutar a voz sábia das esposas. E aí ele pegou, voltou lá para Carlin, falou para Shlomo: conversei com a minha esposa e a gente vai dar os 1.300 rublos para tzedakah. O Rav Shlomo falou para ele: eu sinto muito, mas já passou o tempo. Era naquele dia que eu podia te dar a brachá. Agora não tem mais como. Ele ficou muito chateado, até com uma certa raiva. Ele ficou aqui me segurando, falou: o que que é isso? O que que é isso? Eu precisava um tempo para me organizar, falar com minha esposa. Ele volta agora para o Rebbe dele, que é o Alter Rebbe. Ele fala: Alter Rebbe, não é justo, olha isso que aconteceu. O Alter Rebbe falou para ele: eu estou vendo que você está bastante chateado. Eu vou te falar o segredo. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Você há muitos anos atrás, estava presente numa conversa de amigos. E eles começaram a falar mal de um tzadik, do Magid Mesrit, que era o professor da Alter Rebbe. Eles falaram mal de um tzadik. E você não falou mal, mas você ficou quieto. Você não repreendeu. E a gente sabe que tem a mitzvah da Torá, que se você está vendo uma coisa errada acontecer, você tem que repreender. E se você não repreende, você faz parte do problema. Então você fez uma coisa muito grave, que é desrespeitar um grande sábio, um grande tzadik. E está escrito na lei e no Talmud que se uma pessoa envergonha ou despreza um Talmid Chacham, um tzadik,
ele vai ter que ser excomungado, ele vai ter que ser afastado da comunidade. E se o tzadik faleceu sem ele pedir desculpas, essa pessoa não vai ter a brachá de filhos. Então aí está o motivo. Por que que você não tem filhos? Você não sabe qual que é o motivo? Eu estou te revelando agora qual que é o motivo. E por que que eu te mandei para o Rav Shlomo Mikalim? Você deve ter percebido que o Rav Shlomo ficou te segurando lá. Ele te segurou. Um dia, 2 dias, ele não fez isso por mal. Ele te segurou porque ele queria que o dia que ele falasse com você fosse um certo dia. Que fosse no dia 20 de Tevet. Por que 20 de Tevet? 20 de Tevet é o dia do falecimento do Maimônides, do Rambam. O Rambam, ele foi um grande legislador. Ele escreve no seu livro de leis que aquele que envergonha um sábio, ele tem um remédio, que é doar para tzedakah litra, que é uma quantidade de ouro, que equivale a 1.300 cubos. Essa era a cotação da época. O Rav Shlomo Kalin, ele ficou te segurando até o dia que fosse o Yortzeit, do dia do falecimento do Rambam, porque nesse dia no céu a lei é conforme ele. Porque a lei de, a opinião dele não foi aceita para a lei final, mas continua tendo a opinião dele. E no dia do falecimento dele, tem essa força. Quando você chegou com o compromisso depois do dia dele, aí já a lei já não é conforme o Maimônides, aí não adianta a tzedakah, porque o veredito e a halachá é que a pessoa fica sem poder ter a brachá de filhos. Isso tudo é para explicar que no dia do falecimento do tzadik, ele que manda no céu, ele que manda lá no tribunal celestial, na estivá do céu. No dia de Lag BaOmer. É o dia que Rabi Shimon é quem manda. E Rabi Shimon, ele diz, eu poderia todos os dias, mas eu posso, no dia de Lag BaOmer, isentar as pessoas de todas as suas falhas. Lag BaOmer é uma espécie de Yom Kippur, porque é o dia que prevalece a opinião de Rabi Shimon, que na verdade, no fundo, as pessoas não querem fazer a coisa errada. No fundo, as pessoas são boas. Por algum motivo externo, as pessoas acabam se comportando de uma forma inadequada. Então, no dia de Lag BaOmer, é uma espécie de Yom Kippur, é um dia que perdoa, é um dia que purifica, é um dia que eleva, um dia que traz brachot para todos aqueles que vão se conectar com este tzadik. É dito que em Lag BaOmer, o Rabi Shimon ele não pede muita coisa, ele pede festa. E daqui a pouco a gente vai entender por que ele pede festa. Quem é Rabi Shimon? Qual que é a força dele? Todo mundo conhece o nome Lag BaOmer. Lag BaOmer significa o dia 33 do Omer. A gente está agora na contagem do Omer. Então, no dia 33 do Omer é o dia do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. E ele pediu que o dia do falecimento dele fosse comemorado com alegria. Diferente do que normalmente a gente conhece, que o dia do falecimento de um tzadik é um dia de jejum, é um dia de introspecção. Ele mudou esse conceito. E tanto é que é uma coisa muito grave, muito séria, você ter tristeza nesse dia. O Rabi Shimon, ele obrigou os seus alunos a festejarem, e assim ficou, inclusive, na lei judaica, na Halachá, o Magen Avraham, um dos legisladores, os comentaristas do Shulchan Aruch, do Código de Leis, ele escreve que é proibido falar súplicas, tachanun, no dia de Lag BaOmer. Mas o curioso é que Lag BaOmer, existe uma discussão se você fala La-Omer ou Ba-Omer. Hoje são 22 dias no Omer ou do Omer. Ba ou Lá. Normalmente a gente fala La-Omer, com Lamet. E é curioso que o dia máximo mais conhecido, que é o Lag BaOmer, por que a gente fala BaOmer e não Lag La-Omer? Lag quer dizer 33. Por que a gente não fala 33? La-Omer. E a gente fala BaOmer. Então parece um pequeno detalhe, mas é porque tem um segredo aqui. Lag BaOmer tem um valor numérico, porque cada letra tem o seu valor numérico, tem um valor numérico de 345. 345
é o mesmo valor numérico de Moshe. Prestem bem atenção. Moshe Rabbeinu, Moshe ele recebeu as primeiras tábuas. As primeiras tábuas foram quebradas. Quando ele subiu para receber as segundas tábuas, diz a Kabbalah que ele recebeu um presente. Qual foi o presente? A alma de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele é uma faísca da alma de Moshe Rabbeinu. Vocês podem ver que tem uma relação muito forte entre eles. Primeiro, que o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, que é 7 de Adar, e o do Rabbi Shimon, que é 18 de Iyar, sempre cai no mesmo dia da semana. Que a história deles é parecida. Moshe teve que fugir porque o egípcio queria, porque o faraó queria matar ele. O imperador, o chefe, o faraó queria, o rei queria matar ele. Ele teve que fugir por muitos anos. Ele volta como líder máximo. Rabbi Shimon Bar Yochai teve que fugir do César, que queria matar ele. Ele volta como líder máximo. Moshe Rabbeinu, ele traz 5 livros. Hamishah Chomshei Torah. Tem uma parte secreta lá no Zohar. O Zohar já era secreto, tem uma parte secreta lá que se chama o livro escondido, que ele é composto de 5 capítulos. E assim por diante, a gente tem várias correlações entre Moshe Rabbeinu e Rabbi Shimon. E uma coisa interessante que o Rabbi Shimon, como a gente começou a falar, que o lugar dele, onde ele está enterrado, é muito visitado por todos. É uma capará, é uma forma de corrigir o que aconteceu com Moshe. Moshe, ninguém sabe onde ele está enterrado. Por um bom motivo, para ninguém fazer a idolatria dele, então ninguém sabe onde que está o túmulo de Moshe Rabbeinu. Mas Rabbi Shimon, sendo uma reencarnação, sendo uma faísca da alma dele, todo mundo sabe onde está o túmulo dele e não é à toa que é o túmulo mais visitado, com certeza em Israel, e é o segundo lugar mais visitado por turistas depois do Kotel. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da força de Rabbi Shimon. O céu se abriu 2 vezes. Uma para Moshe trazer a Torá revelada e uma segunda vez para Rabbi Shimon trazer a Torá oculta. A Torá revelada fala do que é permitido, do que é proibido. Fala das leis, fala de tudo o que acontece após Bereshit. Bereshit, bara Elohim et hashamayim v'aretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E com certeza todo mundo já teve uma criança que perguntou, mas o que veio antes de Bereshit? Quem foi que criou Deus? E nós, adultos vulneráveis, temos às vezes aquela tendência a falar, para de perguntar isso, isso não se pergunta. Por que isso não se pergunta? Se eu não perguntar isso, e se eu não souber a resposta do que veio antes do Bereshit, o que veio antes da criação do mundo, quem criou o mundo, qual que é a minha ligação com Deus? Isso não é só curiosidade. Como que eu posso servir um Deus desconhecido? Como que eu posso seguir orientações que estão conectadas com a minha alma, se eu não conheço a minha alma? Se eu não sei qual que é a relação da minha alma com o Criador? Então, todas essas questões não estão na Torá revelada. Não está no Tanakh, não está no Talmud, não está no Shulchan Aruch. E mais do que isso, como que eu cumpro a mitzvah de amor a Deus, amor ao próximo? Coisas de sentimentos, isso daqui não está escrito nas leis técnicas. Para isso eu preciso da Kabbalah, para isso eu preciso da Hassidut, para isso eu preciso da parte profunda da Torá. O Rabbi Shimon Bar Yochai, ele abriu o céu pela segunda vez. E foi permitido para ele revelar, ainda para um grupo seleto, mas ele trouxe para esse mundo os conhecimentos secretos e profundos da Kabbalah. Eu digo secretos porque o primeiro que começou a escrever esses conhecimentos não foi ninguém mais, ninguém menos que Adam Arishon. Adão, o primeiro homem. Deus já revelou para ele o segredo da criação do mundo, que são as 22 letras do Aleph Beit. O código do mundo são as 22 letras. Se Deus quiser, estão me pedindo muito, se Deus quiser, a gente vai lançar um curso para acessar a programação do mundo, o código programador do mundo,
não é binário, não é 0, 1, mas são 22 letras. A combinação dessas 22 letras é que formam e criaram e criam a cada instante o mundo. Sefer Yetzirah, o livro da formação. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele trouxe para o mundo essa luz, ele trouxe para o mundo esse conhecimento. Novamente, ele não inventou nada. O próprio nome Kabbalah, Kabbalah significa que ele recebeu. É uma tradição que veio desde Adão, como eu falei, mas mais especificamente de Moshe, o próprio Moshe Rabbeinu. Ele recebeu todo esse conhecimento. Só que não era ainda o momento de revelar isso para o mundo. Então, o Rabbi Shimon, ele passou para uma pessoa. E esse passou para outra pessoa. Então, a Kabbalah é uma coisa que foi recebida de geração em geração, até que chegou Rabbi Shimon Bar Yochai e revelou os segredos da Torá. Ele revelou para quem? Para 10 alunos. 10 alunos. E a estrutura do Zohar é uma reunião. E o texto é uma ata da reunião. Então, o aluno de Rabbi Shimon, o Rab Abba, ele anotou o que acontecia na reunião e disso surgiu o Zohar. Mas o Zohar ele não foi publicado. O Zohar ele continuou escondido por mais 1.300 anos. Somente há 700 anos, o Rabbi Moshe de Leon, ele revelou esses escritos para o mundo. Muita gente confunde e fala que o Zohar não é do Rabbi Shimon, é do Rabbi Shimon de Leon. Obviamente que não. Todo mundo sabe que o Zohar vem de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tudo que ele aprendeu com Eliyahu Hanavi na caverna, todas as revelações que ele teve do anjo. Agora, tinha que continuar o culto. Aqui, há 700 anos, o Moshe de Leon ele revelou o Zohar, e há 500 anos, o Arizal, ele traduziu o Zohar, ele explicou o Zohar para tornar acessível para todos nós. Então, a gente tem uma evolução desse conhecimento profundo da Kabbalah, que ele começa desde Adão. Então, há 5.000, há mais de 5.000 anos, a gente já tem esse conhecimento, mas era só passado de geração em geração. Abraham, ele começou a se envolver mais, e até que a gente tem hoje, isso revelado, disponível. Se coloca, qualquer um pode acessar isso pela internet, por outros lugares, é só saber aonde achar, aonde ter um endereço confiável para você aprender. Quando eu falo Kabbalah, é mais a Hassidut, porque a Hassidut, ela pega a Kabbalah e coloca primeiro de uma forma aplicada à nossa vida e também de uma forma correto, porque o Zohar pode ser mal interpretado. O Zohar ele fala de termos humanos e parece que ele está falando de coisas simples, mas ele está falando de coisas muito profundas. Então, aquelas historinhas, que nem as historinhas do Talmud, são coisas muito profundas, você precisa ter gabarito para poder entender aquilo. Então, vale a pena você aprender de pessoas autorizadas, que esse é o objetivo do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, há 300 anos, ele pegou a Kabbalah e trouxe a Kabbalah de uma forma relevante para cada um de nós. Isso está disponível. Estudando o Tânia, estudando a Hassidut, nós temos acesso a essa grande revelação que Hashem permitiu o Rabbi Shimon Bar Yochai trazer para esse mundo. A gente já consegue entender agora por que as pessoas, então, têm uma atração muito grande por Rabbi Shimon. Porque todos nós, pode ser que não é consciente, mas todos nós queremos um sentido para a nossa vida. Então eu posso seguir o manual e devo seguir o manual. Só que só seguir o manual sem ter a alma do negócio fica muito seco. Então eu tenho a estrutura da Torá importantíssima e tenho que estudar o Talmud, tenho que estudar o pão da Torá, mas eu preciso do vinho da Torá, eu preciso do azeite da Torá, que é a Kabbalah, que é a Hassidut, que me dá sentido de vida, que me dá essa vontade de realmente seguir o manual com profundidade, com entendimento, com vibração, com alegria. Isso tudo são contribuições da parte profunda da Torá, como elas estão reveladas pela Hassidut. E só para finalizar, o Midrash, ele conta que o Rabbi Shimon, ele tinha muitos alunos, tinha um grupo seleto, que estudavam com eles a parte profunda, mas ele tinha outros alunos, porque ele é um dos grandes sábios do Talmud também. E uma vez, um dos seus alunos, ele acabou
mudando de interesse. Ele saiu lá porque eles estudavam Torá o dia todo. O Rabbi Shimon Bar Yochai é dito que é Torá Tom, mas não Torá. A missão dele, o trabalho dele era estudar Torá. Então, era o tempo todo Torá e os alunos acompanhando aquele ritmo. Um dos alunos resolveu ir para os negócios. Resolveu ir trabalhar. E ele teve sucesso. Ele ficou muito rico. Os outros alunos começaram assim a ficar com uma certa inveja. Olha só, talvez valha a pena a gente também ir para o mundo dos negócios e fazer dinheiro. O Rabbi Shimon percebeu isso, ele juntou todos os alunos, trouxe eles para um vale, e ele falou: vale, vale, que você se encha de ouro. E o vale inteiro ficou repleto de peças de ouro. Um milagre. E ele virou para os alunos e falou: vocês estão vendo esse ouro? Podem pegar. Cada um pode pegar quanto ouro ele quiser. Só tem um detalhe que eu queria falar para vocês. Que o que você pegar aqui embaixo, você está tirando lá de cima. E não preciso falar para vocês que ninguém pegou um pedacinho de ouro sequer naquele vale e todos entenderam a mensagem e voltaram para os seus estudos sem mais ter inveja daquele aluno. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, nós não estamos falando que tem uma coisa de errada de trabalhar, pelo contrário, é uma mitzvah trabalhar. O Rebbe fala que na nossa geração a gente não só tem que trabalhar, tem que ser rico para poder ter dinheiro, poder fazer coisas boas. Mas naquele caso específico, para aquele grupo, a missão deles era trazer o conhecimento da Kabbalah para o mundo. Então, a missão deles naquele momento não era fazer dinheiro. Não era a função deles, cada um tem que saber qual a sua função. Então, o Rabbi Shimon quis mostrar para eles, colocar eles na, na ideia, vocês têm uma recompensa muito maior. Vocês têm certeza que vocês querem trocar a recompensa espiritual, a recompensa do mundo vindouro, por ouro aqui embaixo, que você não vai levar com você esse ouro? Não estão falando de passar fome, estão falando de você ter luxo, você ter extra, você precisam disso. E de repente eles entenderam a mensagem. Esta era a didática do Rabbi Shimon. É conseguir mostrar o que tem dentro do corpo, a alma. Ele não está fazendo nada de errado de trabalhar, tudo certo. Mas ele quer mostrar tem uma alma, tem um valor maior, tem um sentido, tem um propósito, tem uma missão de vida. E isso ele conseguiu incutir nos seus alunos. E todos nós, de certa forma, somos alunos do Rabbi Shimon. O Zohar, a Kabbalah, influenciou toda a estrutura do judaísmo, toda a alegria, todo o sentido, o valor mais profundo do judaísmo vem do Zohar, vem da Kabbalah, e no próprio livro de leis, no Shulchan Aruch, ele traz muita coisa do Zohar. O Zohar, ele influenciou e ele influencia a vida de cada um de nós. E diz o Zohar, uma promessa de Moshe Rabbeinu para o Rabbi Shimon, no mérito do estudo dos teus ensinamentos, nós vamos conseguir sair do galut, sair do exílio, Berachamim, com compaixão. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele abriu as comportas no dia de Lag BaOmer, é o dia máximo. Durante a vida dele, ele ensinou esses segredos, e o ápice da vida dele se alcançou no dia do seu falecimento. O que acontece? Quando alguém sai desse mundo, todos que ficam, eles sentem uma tristeza, sentem um vazio, e eles ficam de luto. Essa é a lei judaica, você tem que ter luto. Tem luto? Você sente a falta. Rabbi Shimon, como a gente já viu a característica dele de revelar a essência, revelar a alma, ele falou, pelo menos no meu dia de elevação máxima, onde para a alma é um momento de muita alegria, porque para a alma ela está voltando para a sua essência, ela está se desprendendo das limitações do corpo e do mundo físico. Para a alma é uma alegria muito grande voltar para a sua casa, voltar para o seu lugar, porque a alma sempre existiu, a alma sempre vai existir, em dado momento ela vem e entra no corpo. Para o corpo, para aqueles que valorizam o corpo, é luto. Para aqueles que valorizam a alma, é uma alegria. Como que é chamado o dia do falecimento de um tzadik? Hilulá. Hilulá quer dizer casamento. É reunião. O que é um casamento? Reunião de almas. O falecimento de um tzadik é uma reunião da alma com a sua fonte, com a sua origem. Então, o Rabbi Shimon, que revelou a essência da Torá, ele disse, nada de tristeza. Vamos valorizar a alma. A gente não vai valorizar aqui o corpo, vai valorizar a alma, vai valorizar a conexão espiritual que ele atingiu, porque cada um vai crescendo na sua vida. E um tzadik, ele chega no ápice da sua vida no dia do seu falecimento.
E foi nesse dia que Rabbi Shimon Bar Yochai atingiu o máximo da sua elevação, que ele revelou os máximos dos segredos até o último instante. Ele faleceu falando as palavras mais profundas da Kabbalah, que foram anotadas, está no Zohar, e lá ele fala da sua conexão máxima, da sua alma com Hashem. E ele pediu para os seus alunos, e já que todos nós somos, de certa forma, direto ou indiretamente, seus alunos, para comemorar. E se a gente comemora, se a gente se conecta com o Rabbi Shimon, a gente traz o seu veredito, que o veredito é que se você não tem intenção de fazer a coisa errada, você está isento, e com isso ele traz mérito para todos nós. Então, um dia propício para atrair brachot, não está pedindo muito, festejar. Então, todos estão cientes da importância de Lag BaOmer, nesse sábado à noite e domingo, é um dia de alegria, um dia de elevação. Nós podemos estudar mais, se comprometer a estudar mais Hassidut, mas o importante é festejar esse dia. E quem estiver no Rio de Janeiro ou em São Paulo também tem vários lugares, uma grande festa pública para comemorar o Lag BaOmer. Aqui no Rio de Janeiro vai ser na Lagoa, a gente vai ter uma festa ao céu aberto, como que é o costume nesse dia, que é sair embaixo do céu e comemorar e juntos pedir para Rabbi Shimon. Ele falou que ele poderia, a gente vai pedir para ele que ele possa, que ele consiga trazer mérito para todos nós, todas as brachot e todas as coisas boas, tudo que nós precisamos. Betov, Anire, Vanigle, de uma forma revelada, e que traga a maior brachá de todas, a revelação de Mashiach, que esse é o objetivo do Zohar, que é preparar o mundo para Mashiach, que a gente possa já merecer a vinda dele, trazendo paz e brachot para todos nós. Muito obrigado. Ok, vamos liberar.